Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E lembrando você então que se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas na gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje o programa é quentíssimo, muitas dúvidas recebemos dos nossos telespectadores sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, doutora Solange Quinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João, eu que agradeço e também a diferença e grande especialista no tema. Está sendo A gente modesta. conhece um pouquinho. Está sendo modesta, está sendo modesta. Muitos anos na área e também lecionando, né, doutora? Isso. Bom, a primeira pergunta é da telespectadora Fátima. Ela falou o seguinte: eu tenho a guarda provisória do meu neto pelo Conselho Tutelar, mas tenho que regularizar na Justiça, pois fui intimada pelo Ministério Público. Será que eu posso pedir para o juiz dar a guarda para o pai dele? Porque minha filha não tem como cuidar dele. Tem problema psicológico e o pai cuida bem. Doutora Solange. Eu acho que ela não tem que dar a guarda para ele, a guarda é dele. Então, quando tem problema, no caso aí da mãe, os pais detêm a guarda, o poder familiar. Então, a responsabilidade não é sua, é só em razão do quê? Temporariamente deve ter ficado com a senhora foi até o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar, de uma forma bem, né, encaminhou o Ministério Público dizendo que estava dando a guarda para ela provisoriamente durante 60 a 90 dias. Então é importante que a senhora chame o pai, diga para ele assumir a guarda e, é claro, né, isso tem que ser regularizado perante o Poder Judiciário para que a senhora não fique com essa responsabilidade sem estar com guarda, né? Qualquer coisa que acontecer, a responsável é ela. Doutora Solange, e se o pai se declarar impedido, diz que ele não tem condições de cuidar do filho? Mas a obrigação são dos pais. Qual seria o impedimento? Do da mãe, aí, a meu ver, ela é doente, Sim. Não tem condições. Então, aí sim, se não tem os pais, aí vai para os avós. Se não tem os avós, vai, né, dentro da própria família. Mas se ele não tem problema nenhum de cuidar e criar o filho, né, nesse caso aí, ele que tem que assumir a responsabilidade. Muito bem. Temos agora a pergunta da telespectadora Suzana. Quero doar um imóvel para o meu filho, mas continuar morando no local. Qual a forma mais segura de fazer isso, tanto para mim quanto para ele, doutora Solange? Olha, é importante, né? Até a gente sempre refere isso quando faz uma doação, faz uma reserva de usufruto. O que é o usufruto? Né? É usar, gozar e fruir. Então a senhora vai poder passar para o seu filho, fazer uma doação, porque ele fica com a nua propriedade. Ou seja, o que significa isso? Né? Está despido de alguns requisitos, ou seja, usar, gozar, fruir. Quem fica com esse direito, no caso, é a senhora, né? Dona Fátima. Isso, né? Isso. Suzana. Suzana, desculpa, a Fátima foi a primeira. Então, dona Suzana, a senhora fica com o direito de morar no imóvel, é importante, né? E só vai ter direito seu filho quando a senhora vier ao óbito. Então, é bem importante fazer com essa cláusula de reserva de usufruto para a senhora. O filho, ele pode dar em garantia esse imóvel para o empréstimo? Olha, em princípio ele não tem a propriedade, ele tem a nua propriedade, certo? Se ele tiver a propriedade, ela está despida, né? A nua propriedade. Se alguém entender que sim, eu acredito que não, certo? Porque quando eles pedem financiamento e garantia, tem que ser proprietário para conseguir. Porque se de repente ele vai... Olha só que interessante o teu questionamento. Se ele vai lá, vão aceitar, né? Que acredito que não, mas vão aceitar. E aceitaram. E aí ele não paga. Eles não têm como
Executar. É isso mesmo, não vai poder colocar, vai ter todo um procedimento, mas a propriedade ainda não é dele, Muito bem. né? Bom, agora temos a pergunta do Guilherme. Como fica a partilha de bens na dissolução de uma união estável, doutora Solange? Olha, simples assim, né? É Guilherme, né? Isso. É meio a meio de tudo aquilo que vocês adquiriram durante a união, certo? Mas adquiriram, de novo, com esforço comum. Se vier por herança, por doação, isso não se comunica. Então, o que vocês adquiriram durante a união de vocês, vocês vão partilhar. E aí, só para complementar, né, não foi questionado, mas tanto o ativo como o passivo. Estamos aqui com o contador, né, que ele sabe bem o que é o ativo. O ativo é todo o patrimônio que vocês construírem. E o passivo é se tiverem dívidas. Dívidas do casamento, dívidas da família, também se partilha. Muito bem. Às vezes a pessoa fala assim, casei há muitos anos atrás, nós não tínhamos nada, né? Felizmente, passaram alguns anos, tivemos sucesso e tivemos bem, e chegou o fim do relacionamento e a pessoa fala, um deles, né? Pode ser a mulher ou o homem, geralmente o homem, não, mas quem construiu tudo foi eu que trabalhei. Mas se não fosse a companheira ou o companheiro juntos, não teria nada, né? Os homens agora devem estar bem te adorando, né? Tu acabou de dizer. Mas tem mais... A gente ao tem contrário, essa mulheres, origem, mulheres também, né? Vou fazer a defesa aqui do João. A gente tem essa origem paternalista, né? Pátrio poder antes nem é mais pátrio poder, para vocês terem uma ideia, é poder familiar, então tem essa diferença. E a nossa cultura parece que é. Mas às vezes não, João. Ambos constroem, e só a mulher às vezes também busca e etc, né? Mas tu tem razão no que está dizendo. Então, tem que dividir tudo que foi. E outra coisa também que às vezes eu vejo pelos meus próprios colegas, né? Vão dar uma estudada maior, né? Não precisa contribuir. Se ela é do lar, cuida dos filhos, quer trabalho maior que esse, vai dizer, né? Então, ela não precisa trazer, olha, está aqui minha parte, certo? Só estar junto, constituindo família durante esse período e constituir o patrimônio, tanto ativo quanto passivo, meio a meio. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Cristiane. Estou me divorciando do meu marido e ele entrou com um pedido de pensão, pois a gente tinha um acordo em que ele ficaria em casa cuidando dos nossos filhos adolescentes. Por quanto tempo terei que pagar pensão? Ele tem 47 anos. Eu entendo pelo questionamento da nossa telespectadora que ela está dizendo que teria que pagar a pensão para ele. Isso. Tá? Aí vem aquele requisito que a gente sempre coloca nos alimentos, necessidade, possibilidade. Até quando, neste acordo que ela parece que está fazendo, e agora ele entrou com pedido de pensão, até quando a gente coloca assim, até quando? Vamos dar para trás-mente aí, né, que diz um amigo meu. Até quando ficou convencionado, porque a gente pode fazer alimentos temporários, pró-tempore, por um tempo determinado. Ela pode ter feito um acordo no seguinte sentido, até os filhos atingirem 24 anos e estudando, eu te pago alimentos para ficar cuidando. Até atingir, né, até os 18, até os 17. Então, porque para ele ter direito à pensão e não exercer a atividade, ele vai ter que comprovar a necessidade e a possibilidade dela de pagar. Então, se ele tem 47 anos, não sei a idade dos filhos, né? Falta dados para a gente conseguir responder de uma forma concreta. Então, ficou convencionado. O juiz pode dar uma pensão pro tempore e também até os filhos atingirem maioridade. Talvez um tempo necessário para que ele possa ingressar no mercado de trabalho, né? Se ele ficou muito tempo afastado, ele vai ter que se atualizar, estudar e ter condições de voltar ao mercado de trabalho. Sim, sim. Mas não é para sempre, né? Não. Ad perpétuo não, a não ser que ele fique inválido, aí sim. Bom, temos a pergunta agora da Lara. Estou grávida e acabei de me separar. O meu ex deve pagar a pensão agora ou só depois que o bebê nascer, doutora Solange? Lara, sim, a gente tem uma lei muito especial, que é a lei dos alimentos gravídicos. Isso é bem importante, já pode postular os alimentos gravídicos, que o juiz vai te deferir através de uma tutela antecipada, uma tutela de urgência. Né? Hoje o Código de Processo Civil meio que mudou. Então, uma tutela urgente, porque para te contribuir durante toda a gestação, alimentação, medicação, exames e etc. Pode postular hoje, já,
o pedido. Constitui um advogado, um assessor jurídico, consultoria, defensoria, vai lá e postula. É muito importante isso. Depois, até do nascimento, esses alimentos gravídicos, nascendo, né, ele passa a ser alimentos provisórios, que aí continua numa outra esfera. Como o juiz vai definir o valor, né, que a pessoa, tipo, quando tem um bebê que nasceu, já tem assim, uma expectativa de despesas que precisa, de alimentação, de roupa, né? Mas no gravídicos, como é que o juiz determina assim, o valor que o pai deverá ajudar a mãe, a futura mãe nesse caso? Perfeito, boa pergunta. Depende da possibilidade do pai também, a necessidade da criança, ela existe, não precisa nem comprovar. Se ela vai ter médico particular, se ela tem plano de saúde, se ela não tem. Então, todos esses requisitos, é importante dizer já no inicial. E se ele tem possibilidade, aí ele já vai dar a possibilidade dele, aí dentro dos padrões, porque a pensão de alimentos, ela não tem assim, é 5 mil, é 2 mil, é 3 mil. Ela tem um percentual. Para quem não tem renda fixa e não consegue comprovar mais de um valor, o que o juiz faz? Tem outros filhos, não tem? Então, ele vai diminuir, ele vai dar um percentual. Se não tem como provar, dependendo do exercício da sua atividade, diferente, por exemplo, de um advogado e de um pedreiro, né? Não estamos fazendo qualquer diferença aqui, mas um ganha pouco, outro. Às vezes o advogado pode ganhar igual. Então Tem pedreiros muito bem remunerados. Tem, muito bem, até na hora, né? Então vamos tirar o pedreiro, o que a gente pode dar de exercício? Não, pode ser um exemplo, mas são realidades, são geralmente ganhar um pouco menos, ou um pouco mais, se tiver vínculo, se tiver concursado, isso tudo, na hora o juiz vai analisar e o próprio advogado já dá todos os fatos para dizer, olha, tem condições de pagar R$1.000 por mês, 2.000 se for médico, engenheiro, contador, né? Então, ele vai mais ou menos. Se exercer a atividade, ganhar um salário mínimo, se for qualquer atividade, né, ele vai dentro do que ele recebe, porque ele também tem que ter condições para o pai continuar sobrevivendo com o que tem. Mas, né? Não digo sobrevivendo, mas vivendo. Mas vamos supor que o bebê não nasceu. E o pai disse, olha, eu não tenho certeza que sou o pai. Como é que o juiz vai dizer assim, você tem que pagar, mas eu não tenho certeza que é o pai? Bom, aí já é uma outra esfera que tem, sim, também. Né? Aí não tenho certeza que é o pai. Ela vai ter certeza. Aí tem que provar. Aí a gente se prova através de um exame médico, né? De quanto tempo tem a criança, quanto tempo conviveram. Toda aquela prova que a gente constitui, principalmente os famosos e tão conhecidos, eu digo assim, né, brincando, o WhatsApp é prova. Transforma isso em ata notarial e é prova. Fiquei grávida, que feliz que estou, sabe? Isso é uma prova, a gente tem que fazer uma prova pré-constituída. Então, a gente pode até ser que não seja depois, ok? Mas ela também assume a responsabilidade, aí nós faríamos um outro questionamento. Tem que devolver, não tem? Em princípio, alimentos não tem que devolver, né? Não vai alimentos, o que é? Né? Para se manter e tal. Não vai devolver. Eu ia dizer um termo, mas não vou, né? Não vai devolver. Então, tem uma discussão aí em relação a isso. Os próprios juízes, quando analisam de uma forma liminar, eles vão analisar a prova. Olha, realmente tem todas as condições, né? A gente diz possibilidades de ser o pai. Aí ele defere. Bom, então tá, doutor Sônia, muito obrigado, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, fica com a gente aqui, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família com a doutora Solange Quinteiro, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta desse bloco é de uma telespectadora anônima. O pai do meu filho não registrou a criança. Eu posso pedir pensão? Não. Não? Não. O que tem que fazer? Porque não tem um vínculo.
É claro que ela pode entrar com ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos, mas só os alimentos não. Olha, ele é pai, né? Então tem que ter essa preliminar. Na própria investigação de alimentos, desculpe, na investigação de paternidade acumulada com os alimentos, já pode pedir de uma forma liminar os alimentos. Se ela tiver uma prova robusta de que ele é o pai, né? Uma prova pré-constituída, aí o juiz vai receber e vai analisar se é o caso de deferir os alimentos provisórios aí. E o juiz pede, ó, tem que fazer o DNA. Ele disse, não quero fazer. Bom, aí é uma presunção que a gente diz no direito juris tanto, né? Se ele não quiser, já até no momento, ele é considerado o pai. Da hora, não quer fazer, tudo bem. Então não é pai, quer fazer, tudo bem, mas é uma prova, né? Considerada na hora, uma decisão do STJ, já há muito tempo que se utiliza isso. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Tânia. Meu filho tem 13 meses de idade. Sou obrigado a deixar o pai a levar a criança para passear no final de semana com ele? O que devo fazer? Tenho guarda compartilhada com o meu ex. Tânia, né? Isso. Tânia, assim, ó. É um bebezinho, né? 3 meses. 3 meses, com certeza, o teu filho vai ter a convivência do pai, que ele já está com 3 meses querendo conviver. Não é fácil, né, ter um bebê de 3 meses. Então, o que acontece, assim, ó? A guarda compartilhada vocês, com certeza, eles terem 3 meses, vocês vão ter que ajustar, vão ter que ter bom senso. Não precisa ir para o Poder Judiciário. Mas se realmente está amamentando a criança, como é que vai ficar 3 dias com o pai? Não, isso, por isso que eu estou dizendo, né? Ela disse para levar para a praça e tal, né? Se a criança está amamentando, como acabou de dizer o João, perfeito, ele não vai levar. Pô, aí é bom senso. O juiz não vai dizer, ele vai ficar 2 horas com ele, mas ele também tem direito de ter o filho em sua companhia. Isso é muito importante, muito bom para a criança, para ir criando vínculo com o pai, já que já estão se separando. Então, o que vai acontecer? Se tiver algum problema, aí sim ela pode suspender. Ele, de repente, não voltou, e horários, etc. Mas eu sempre digo assim, ó, entre os pais, que bom que ele está buscando ter o convívio. Que pode fazer na tua casa, né? Fica 40 minutos, meia hora, vai aumentando, vai se adequando às visitas e à convivência. Isso é muito importante para os filhos. Muito importante. Bom, temos agora a pergunta do Fernando. Sou casado pela 2ª vez e tenho 2 filhos do primeiro casamento. Quero vender um imóvel para um desses filhos. Posso fazer isso? Se for o caso, a minha atual esposa tem que assinar a venda junto comigo, doutora Solange? O senhor pode sim vender para o seu filho, só que tem alguns requisitos, a própria lei diz, o Código Civil diz isso. Vai ter que ter a anuência dos outros filhos, ok? Tem que ser por um preço atual, não pode ser por preço vil, até para não descaracterizar a venda. Né? Aí, beleza. E a sua esposa, eu não sei, a sua esposa atual, se o bem, quando é que foi adquirido, se ela teria o direito ou não, certo? Se ele já tinha, se ele já não tinha, se foi durante a convivência. Então, isso é importante na hora. O registrador, com certeza, o tabelião, vai dizer se há necessidade ou não. Se o bem é deles ou não, se é só dele. Tem uma série de requisitos aí que a gente precisaria saber. O imóvel vale 500 mil, quer vender por 50 mil. Daí é um preço vil, né? Isso mesmo. É quase uma doação. Olha só por quê. Porque os outros filhos, eles têm 2 anos, é um prazo, para vir discutir essa venda. Então, tem que fazer de uma forma bem real, né? Não adianta, não vale 200, não, vale 100, faz uma avaliação. Quando meus clientes me postulam isso, vamos fazer uma avaliação, vamos deixar guardadinho, né? Porque isso é importante para não virem discutir 2 anos depois. Muito bem. Temos agora a pergunta do Cassiano. Quando me casei há 9 anos, a minha esposa já tinha um filho de 1 ano de idade. Acabei criando essa criança e considero como minha. Posso ir até o cartório e pedir para que o meu nome seja colocado na certidão de nascimento dele, doutora Solange? Olha, eu preciso saber que idade teria criança hoje. Eu acho que 10, né? 10 anos. 1 ano, 10 anos. Assim, por quê? O CNJ
tem um provimento, eu não me lembro o número agora, mas também não interessa, mas foi em 2019, bem recente até, que com mais de 12 anos pode sim buscar a paternidade socioafetiva. E aí, claro, lá é encaminhado ao Ministério Público. Menos de 12 anos, não. Né? Então, vá até o tabelionato, procure verificar isso, se pode ou se não pode. Né? E tem um outro detalhe que a gente não sabe, né? Se tem o nome do pai ou não tem, se vai continuar ou não, porque hoje não tem problema, 2 pais, 2 mães. E o que importa hoje é quem cria e educa e dá amor aos seus filhos. Se o pai biológico é um pai ausente, né? E ele, de repente, assumiu essa função de pai, né? De fato, deu carinho, deu atenção, criou, foi no Dia dos Pais na escola, né? Preencheu todos os requisitos de pai, sim, né? Sim, a gente tem um processo assim. Ele tem fotos com... É uma menina, é a coisa mais lindinha. Ele tem fotos com ela, o pai não tem nenhuma ou duas, o pai biológico, né? Sim. Mas aí a mãe quis deixar o nome do pai, biológico e o socioafetivo. Não tem nada escrito na certidão, não vai nada escrito. Mas é importante, né? Não, mas na identidade da criança vai no nome dos 3 daí? Sim. Eu não vi nenhum caso ainda. Já vi comentários, mas nunca vi. Sim. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Meu marido já tinha um pouco mais de 60 anos de idade quando nos casamos e o regime foi de separação total de bens. Ele faleceu com 80 anos. Fiquei sabendo agora que não vou ter direito ao patrimônio. É correto isso, doutora Solange? Olha, ela casou pelo regime da separação total de bens obrigatória. Tem a convencional e tem a obrigatória. A obrigatória motiva em relação à idade. Está correta, a sucessão a senhora não terá direito, porque separação total de bens, né? Se ele vier ao óbito, ela não terá direito. Mas, sempre vem mas, eu amo direito por causa disso, né? Tem uma súmula do STF, 300 e pouco, que diz o seguinte, tá? Mesmo para separação total de bens, se a senhora contribuiu, é bem diferente daquilo que eu disse no início do programa. Se a senhora contribuiu, né, em relação a valores, a constituir imóvel, aí a senhora pode ter, em princípio, direito à meação. Mas aí eu só estou dizendo o que pode na lei, não que a senhora tenha direito, porque eu não analisei a sua documentação e fica difícil para nós, né, como advogado. Mas tem essa súmula que diz que se, mesmo com a separação, ela contribuiu, vai ter que provar isso, aí sim vai ter que provar, poderá ter direito à meação. Você comentou sobre a separação obrigatória. O que seria essa separação obrigatória? Pela idade, há requisitos pela idade. Se tem mais de 60, 70 anos, aí a separação é total, não dá para querer. Mas diz assim, ó, como é o direito, né? Diz o STJ, eu até li esses tempos aí, que podem eles estabelecerem, convencionarem qual é a escolha do regime. Mas isso é discussão. Na lei é uma coisa, né? Isso é discutível perante o poder e vamos ver se isso vai fazer, como é que a gente diz, norma legal ou não, né? Jurisprudência firme nisso. Está sendo discutida essa questão dessa separação obrigatória. Mas já tem uma decisão, se eu não me engano, sobre isso. Positivo. Pode escolher. Pode escolher. É que hoje em dia também, tipo, essa questão até de idoso, com a longevidade das pessoas, está sendo um pouco... uma pessoa com 70 anos hoje, conforme a pessoa está trabalhando em plena atividade. Né? Eu estou aqui. Aí, ó, viu? Não estou com 70, mas quase lá. Não, falta bastante ainda. Bom, essa questão realmente então, da separação obrigatória é isso. Mas eu fiquei uma dúvida, se a pessoa tem separação total de bens e o cônjuge falece, o cônjuge que permaneceu nesse plano, não tem direito a nada? Só se contribuiu? Só se contribuiu. Eu pensei que tinha alguma questão que a pessoa pudesse ter direito a alguma coisa, mas só estão assim, nessa situação. Foi aquilo que eu referi, né, João, assim, ó. Em princípio é isso, certo? Na lei lá é a separação total de bens, separação total de bens. Ela não passa a ser herdeira. Porque o que ela seria aí? Olha, vamos fazer um raciocínio legal. Se ela fosse casada e não tivesse esse tipo de regime,
ela não é herdeira, ela tem a meação. Essa é a diferença da sucessão. O que é a sucessão? Faleceu alguém, ficam os seus herdeiros, ok? Né? Aqueles que já... Ficam os filhos, em princípio ficam os ascendentes, depois os descendentes. Então, ficam os filhos, direito à sucessão. Aí, o que a viúva tem? Direito a metade do patrimônio. Como já estão separados e não se comunicam, que esse é o termo correto, ela não terá direito. Mas, para ela ir em busca desta meação, o que poderá acontecer? Poderá que ela tenha contribuído com alguma coisa, sim. Concorda? Sim, né? sim. Até dele. Se a gente conseguir provar isso, inclusive não é só casamento, é união também, né? A própria, acabei de te dizer pela idade, separação obrigatória de bens. Então, a gente pode postular, mas tem que comprovar, sim, que aquele bem, aqueles bens, seja quais forem, houve a contribuição, seja dela ou seja dele. Doutora Solange, muito obrigado pelos seus excelentes esclarecimentos aqui no programa. Agradecendo a sua qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau.